Vamos falar sobre equilíbrio? A nossa vida consiste necessariamente no bem e no mal, no céu e na terra, no escuro, no claro, na tensão e na descarga. Todos esses opostos que se complementam numa grande unidade. Vocês já devem ter ouvido falar dos termos Yin e Yang. São palavras chinesas muito antigas, usadas para descrever os dois polos, o polo positivo e o polo negativo dessa grande unidade. A gente sabe que é impossível ter energia elétrica, eletricidade, sem uma corrente positiva e uma negativa, não é mesmo? E quando elas se encontram, a gente tem a luz. É assim que acontece em todos os seres vivos, em todos os processos do planeta. Nós precisamos necessariamente nessa junção desses opostos complementares. Quando a gente traz isso para o nosso contexto individual, a gente precisa começar a enxergar no nosso corpo e no nosso dia a dia como que essas energias e esses opostos se apresentam. Tem um exemplo que é muito claro para a gente entender, que é o exemplo do sexo. No homem, a energia yang, ela vem do céu, uma força yang que penetra pelo alto da cabeça e se concentra no pênis. Na mulher é o contrário, a energia yin vem da terra através do sexo e se expande através dos seios. E quando essas duas forças, essas duas energias se encontram, elas se enroscam igual parafuso e porca, e então se faz a luz. Assim funciona em toda a vida que está ao nosso redor, nessa árvore, nas flores, em todo o verde que está aqui. E no nosso corpo, como que a gente pode perceber isso além do sexo? Além de a gente ter claramente sensações que nos dão a compreensão do yang, da força, né? A gente normalmente relaciona o yang ao masculino. Tudo que vem da força, da energia propulsora, né? Geradora de ação. E o yin, mais delicado, mais feminino, é aquele que se expande de forma sutil e que acolhe, que cuida. A gente usa muito o exemplo da terra, né? Aqui na fazenda a gente tem plantações, a gente cuida muito da terra e a gente faz orações de agradecimento à Pachamama, que é uma denominação da terra, que é aquela que acolhe e ao mesmo tempo é geradora de nutrição. E fazemos saudação ao grande sol, a energia yang, que vem com uma força de calor muito intensa, e quando essa energia solar ela alcança a terra, ali então começa a vida, a brotação, o crescimento de tudo que é verde. Essas forças, elas não existem independente uma da outra, em nenhuma situação. E é exatamente a junção delas e o equilíbrio entre elas que faz com que essa energia vital floresça de forma saudável. Quando nós estamos em desequilíbrio, nós precisamos reparar se o desequilíbrio é um desequilíbrio para um excesso de energia yang ou para um excesso de energia yin. Inclusive, essa é uma interpretação da medicina tradicional chinesa e que tem muito para nos ensinar a esse respeito. Enquanto a gente tem uma vida que é excessiva em um aspecto e carente em outra, nós estaremos manifestando um desequilíbrio de yin e yang. Normalmente, quando nós temos um excesso de tensão no nosso corpo, de tensão na nossa vida, provavelmente nós estamos com uma carga muito alta de energia yang. Por exemplo, mulheres como eu, que sempre estão numa energia propulsora de muitas ações, muitas ideias, muitos projetos, se nós estamos levando a nossa rotina muito carregada dessa energia da ação, da criação, da execução, nós tendemos a ter um desequilíbrio de excesso de energia yang. E normalmente ele vai acontecer com um estresse muito grande, que pode ser ansiedade, pode ser tensões no corpo, que podem aguçar em desequilíbrios do corpo mais intensos. E da mesma forma, os homens também precisam maneirar essa energia yang, porque mesmo sendo seres com uma energia preponderantemente masculina, também tem seu lado feminino e precisam que ele esteja se manifestando para haver equilíbrio.
Então, essa é uma introdução desse grande complexo que nós chamamos de Tao, que é o símbolo desse princípio dinâmico essencial. E a gente também não pode esquecer que como Tao, né, essa força que está sempre em constante transformação, do Yin, do pouco Yin para o maior Yin, para o maior Yang, para o menor Yang, e assim sucessivamente, nos ciclos da vida, nas estações, no nosso dia, no nosso ano, em tudo que é vivo, nós estamos também sempre com essas energias fluindo em nós. Mas o que interessa é que no fim das contas a gente consiga, ao longo de um ciclo, encontrar equilíbrio. Mais um exemplo para clarear, não é recomendável que a gente esteja sempre agindo e trabalhando com a nossa mente somente. A gente precisa ter os momentos em que nós descansamos a mente, trabalhamos com o nosso corpo físico, e aí nós temos um equilíbrio entre o pensar, né, e o fazer. Da mesma forma, a necessidade de equilíbrio entre o estar do lado de fora, recebendo essa energia solar, e o estar do lado de dentro em recolhimento e descanso. A gente precisa se entregar à ação durante o dia e precisamos necessariamente do descanso durante a noite. Esses são alguns exemplos de ações, posturas, escolhas que podemos fazer ao longo da vida para encontrar esse equilíbrio. Nós temos vários outros exemplos e podemos aprofundar muito nesse tema, e é por isso que você vai encontrar aqui embaixo uns textos em PDF que vão complementar o assunto, mergulhar nesse conceito do equilíbrio Yin e Yang, o princípio dinâmico essencial que é o Tao.